dia para você que nos assiste dia, boa noite para você que nos assiste noite. Está começando aqui mais uma resenha do canal 3 Mais. Quem vos fala é Marcelo Lobo e ao meu lado aqui, Eric Luan. As considerações iniciais, Eric. Opa, muito prazer pessoal, Eric Luan aqui junto com o Marcelão para a gente debater, falar, resenhar do esporte mais legal desse mundo, né? O esporte bilhetão, Marcelão. É isso aí, meu amigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho ali do Brasileirão, o que está rolando ali, como que a tabela está se desenhando, se já tem uma cara, se a gente já pode cravar o que vai acontecer. Vamos passar ali pelos confrontos da Champions League essa semana, semana decisiva na Champions. Ótimos jogos aí por vir. Vamos falar um pouquinho também das competições sul-americanas, é claro, Libertadores, da Sul-Americana. E no mais, é isso. Boa, Boa. Bora lá? bora lá. Agora seria bom a vinhetinha. Seria. Em breve, próximos episódios. Vai. Você que nos assiste, imagine uma bela vinheta. Boa, boa. Boa. Começando então com o Brasileirão, né? Tivemos aí a última rodada, a rodada número 7. E a tabela já tá com uma cara, né, Eric? O que que você acha aí? Pensando em briga por título, Bom, meu caro, acho que aqui a como é que gente. você acha? Bom, então, a gente tem aqui, pô, alguns movimentos um pouco mais esperados, né? O Flamengo ali tentando alcançar o Palmeiras, aquela rixa, aquela rivalidade que a gente tem tido aí, pelo menos nos últimos 4 anos, né? A gente também aqui desponta o Cruzeiro, que, puxa, investiu o que tinha e o que não tinha ali dos mercados de Minas Gerais. Mas a gente tem boas surpresas também, né? Tem o Flusão ali despontando com 13 pontos. Flusão que acabou tendo o ano de 2024 ali um pouco ruim, né? Sendo salvo ali pelo glorioso Mano Menezes na batalha do Allianz, né? E a gente tem algumas Senhora. boas caras aqui no top 10, né, Marcelão? A princípio, uma pontuação ainda muito compacta, né? Afinal, tivemos 7 jogos, mas o campeonato começa a tomar seus rumos aqui, meu caro. O que você também tem visto desses 7 primeiros jogos aqui do Brasileirão? Concordo, concordo. Assim, eu acho que tem tempo que Flamengo e Palmeiras não começam tão bem o campeonato, né? O Palmeiras tem uma certa estabilidade, né? Todo ano ali com Abel Ferreira. Difícil ver o Palmeiras mal no campeonato, né? O mal do Palmeiras é quarto lugar, né? Terceiro lugar. E o Flamengo já é mais caótico ali, mas esse ano o Felipe Luiz começou um bom trabalho. Então, assim, minha opinião, vai ser difícil de não ver um dos dois batendo campeão. Minha opinião atualmente, muita coisa pode acontecer. Você tem lesão, você tem Super Mundial, uma temporada esse ano que vai até dezembro. Então, muita coisa para rolar. Destaque também o Bragantino, né, cara, que teve um 2024 bem sofrido e começou bem o campeonato. Não me surpreendi com essas atuações do Bragantino agora no começo. Começou animal nas duas primeiras rodadas, depois se recuperou. Só pontuar aqui também, Marcelão, nessa primeira parte aqui do top, do alto do cume aqui da tabela, né? O Fernando Seabra aqui do Bragantino, diga-se de passagem, né? Parafraseando o craque Neto, vem fazendo bom trabalho desde o Cruzeiro ano passado, né? Acabou ali que os olhos da direção do Cruzeiro aumentaram um pouco a mais, né, do que realmente o time podia entregar na época, mas ele se provando aqui um bom futuro profissional para despontar em clubes maiores, né? Muito bem pontuado, muito bem pontuado. Boa. O Bragantino que sempre aposta nesses nomes novos no mercado. Boa. O Cruzeiro vai tomando uma cara, meu caro amigo Eric. Tá assim, começou um ano caótico. Eu juro que eu não esperava o Cruzeiro começando tão bem esse campeonato. Teve toda essa questão do Dudu, que aparentemente vai pro Galo, vai dar um passinho pro lado ali em BH, vai continuar em BH. Mas bom início de campeonato do Cruzeiro, bom trabalho do Jardim até o momento. O Cruzeiro que veio investindo pesado, né? Desde o ano passado ali, com Matheus Pereira, Caio Jorge e companhia.
Teve aí esse seu momento conturbado, né? Como todo time que contrata muito galo, né? Pro mesmo, com perdão aqui da comparação, hein, torcida cruzeirense, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe como é que é difícil gerir um clube com muitos jogadores cascudos, né? Mas, pô, trouxe aí um treinador de fora, que já foi campeão da Ligue 1. O Jardim é um baita reforço aqui, apesar de ser o técnico, né? Aqui no Brasil a gente não valoriza tanto. Mas o Cruzeiro vem tomando sua cara, vai conquistando seus pontos. Já está ali a 3 pontos do líder, é verdade, né? Que tem um futebol muito mais consolidado. E por fim, o grande Dudu trocou a toca pelo ninho, né, meu amigo? Não tem jeito. É isso, é isso, meu amigo. Mais um destaque desse jogo é a lei do ex não falha, né? O Gabigol, que não vem gozando de muito prestígio nesse começo de passagem pelo Cruzeiro, né? Levando em conta a conta bancária dele, né? Eu gosto de brincar que antes do Dudu sair, o Cruzeiro tinha o banco mais caro que o do Real Madrid atualmente, né? Nunca vi um banco tão caro quanto esse do Cruzeiro. Mas aí o Gabigol entrou ali no finalzinho do jogo, cara, aos 88 minutos, e foi premiado aí com gol de pênalti. A lei do ex não falha. Cara, é o famoso predestinado, né, cara? Ele entra e tá predestinado ali a fazer coisas protagonistas no jogo. Afinal, um dos maiores centroavantes que o Brasil produziu na última década, né? Acho que a gente pode dizer assim. É, cara, lei do ex não tem jeito, né? Você sente o cheiro ali dela, ela vai acontecer, você sabe que ela vai acontecer. E o Cruzeiro foi lá, garantiu o resultado contra um concorrente que a gente não diria no começo do ano que era um concorrente direto, né? Mas tá aí, 1 ponto de distância e um excelente jogo do Cruzeiro, diga-se de passagem também. Pô, só um parênteses aqui, eu não sei se é verdade, né? Mas eu vi hoje ali nos meios do, da web que Lamine Yamal ganha menos que Dudu, Gabigol, Oscar e alguns grandes craques aqui do Brasil, cara. Então acho que essa sua pontuação de que o banco do Cruzeiro é mais caro que o banco do Real, olha, eu tendo a acreditar que é verdade, viu, Tricolor? Não tem jeito. Perfeito, perfeito. É isso. Mas aí o Cruzeiro vai fazendo um bom início de campeonato. Assim como o Fluminense, que também me surpreendeu esse início de campeonato fluminense. O Fluminense que até agora tem sido mais resultado que desempenho, né? Uma estatística interessante é que das vitórias do Fluminense, das 4 vitórias do Fluminense, tirando a contra o Corinthians, as outras 3 foram construídas nos acréscimos, após os 45 minutos do segundo tempo. Então, assim, mas bom início de campeonato do Fluminense também. Torcedor tricolor que sofreu muito no ano passado. Ah, não, foi um carrossel, né, cara? 2023 foi o ápice ali da alegria do torcedor do Fluminense. 2024, putz, que parecia um pesadelo depois de um sonho maravilhoso. Cara, o Flu tem. É igual você falou, né, cara? Tem tido mais resultado do que desempenho, mas diga-se de passagem, para ter bom desempenho é melhor ter bons resultados já logo de início, né? Acho que esse choque de realidade com o grande Rei Knight já surtiu efeito e permitiu aqui que o Flu disparasse bem no campeonato. Mais um que está ali no bolo ali dos líderes, digamos assim, né? Cara, com os nomes que o Fluminense tem, salvo engano aqui o Cano acabou se lesionando, né? Mas, poxa, pô, um time que tem John Arias, um time que tem o Fábio, goleiro lendário, Thiago Silva na zaga e um treinador que extrai como ninguém dos seus jogadores, como o Reinite, né, cara? O Flu postula aqui, pelo menos, como um time para correr por fora aqui, para conseguir a vaga direta na Libertadores, que eu acho que seria um campeonato muito digno dado o ano anterior, né? E Deus te ouça. Eu vou até tocar aqui, porque se começar a falar de Fluminense, eu fico aqui a noite inteira nessa pauta da Wanda, né? A gente tem o tempo aqui. Bom, pegando seu gancho de técnico novo, o Dorival chegou chegando, né, meu amigo Eric? O Dorival chegou chegando.
Claro que sim, não dá para falar que é aquele efeito técnico novo, né? Até onde vai esse efeito técnico novo, né? Lembrando que o Corinthians ainda vai ter a pausa para o Mundial, né? Então o Dorival vai ter um tempo ali para organizar a casa, para fazer tudo. São mais 6 jogos, se eu não me engano, até a pausa do Mundial, 6 jogos do Brasileirão, né? Contando as outras competições, deve dar uns 47 jogos até lá ainda. Mas. E esse início do Dorival, te anima? Cara, pô, infelizmente sim, né, cara? Porque o Dorival tem muito disso, cara. Ele chega no clube, ele. É o Luiz Felipe Scolari 2.0, né? É o paizão ali do time. E dados os problemas administrativos que o Corinthians vem enfrentando, tudo que ele precisava era um técnico desse, que chamasse a responsabilidade, fechasse ali o vestiário e, cara, já é uma vitória na Copa do Brasil extremamente importante para as finanças do clube, diga-se de passagem, né? E um brasileiro começando com uma vitória com um time que vinha se mostrando muito organizado, que é o Internacional aqui, né? E o Dorival, cara, ele já passou pelo meu clube algumas vezes. É isso, ele começa com uma novidade, anima os caras e a gente tem que ver a continuidade, né? Um ponto muito importante que você colocou, Marcelão, é essa pausa daqui a alguns jogos. Geralmente é onde começa a dar um burburinho no time, né? O 11º jogo ali, a torcida já, pô, mas é só isso que tem para apresentar? Acho que vai ser o momento ideal ali para ter a pausa e aí desenvolver um pouco mais o trabalho até o retorno das competições. E o Corinthians, putz, tenta ali de todo jeito sair do teu maior adversário que é você mesmo, né? Seu ambiente interno ali. Mas começou bem, começou super bem aqui, cara. Sempre bom iniciar e iniciar vencendo, né? Com certeza, o ambiente interno do Corinthians ali realmente é um negócio que amanhã pode pipocar uma notícia aí absurda que ninguém espera, então realmente tem que blindar bem ali Sim. o time. Até seguindo nesse jogo, o Inter ainda não aconteceu, né, meu amigo Eric? O Inter que fez um campeonato brasileiro de 2024 absurdo. Lembrando que ainda teve as tragédias do Rio Grande do Sul, né? Ficou parado um tempão. O Beira-Rio não foi tão prejudicado quanto a Arena do Grêmio, né? Mas ainda assim, eles ficaram um tempo sem jogar, mandaram jogos em outros lugares e foi um dos melhores futebol. Foi o melhor futebol do ano passado, na minha opinião. Eles mantiveram boa parte do time, todos os craques. Se eu não me engano, tiveram até reforços, né? Não lembro se perderam alguém. Aí você pode me corrigir. Acho que só o Johnny que foi pro Betis, no volante, bom volante Johnny, diga-se de passagem. Mas aí chegou o Fernando, né? Mas não aconteceu ainda, né? O Inter, cara, meio que aqui é meio incógnita por enquanto desse campeonato, né? Claro que a gente vai passar ali pela parte das decepções, mas como você falou, né? O Inter depois da tragédia ali, infelizmente, do Rio Grande do Sul, comandado ali pelo maestro Alan Patrick, veio desempenhando um futebol muito bom, muito interessante, craquíssimo, esse é muito craque. E o Inter acabou que perdeu poucos nomes, cara. Perdeu o Mercado lesionado ali de maneira muito grave, até no jogo contra o São Paulo no final do ano passado. Perdeu o Wanderson, que foi pro Cruzeiro, um ponta muito habilidoso ali para revezar com o Wesley as ações ofensivas. É, mas o Inter tem tido essa dificuldade, né, Marcelão, cara, de deslanchar mesmo. Fez uma parte do jogo ali contra o Corinthians muito boa, mas acabou que não conseguiu matar o jogo mesmo, né? Quando passou ali na frente, eu imaginei que mataria o jogo, complicaria o Corinthians, mas deixou o adversário crescer ainda mais em casa, com o apoio de 40 mil pessoas, fica complicado. E é isso, o Inter por enquanto para mim, eu espero sempre uma vitória, mas acaba que no jogo o resultado não vem. Acho que o antagônico aqui do Flusão, né, cara? Não joga tão bem, mas ganha, o outro joga bem, mas acaba não ganhando. Deixa eu escapar uns pontinhos aí, né? Mas é isso. E aí, fechando essa parte de. Vou fazer esse recorte, né? De briga por Libertadores até o momento. Temos um que é uma surpresa, né? O outro nem tanto, né?
Temos uma surpresa aí que é o Ceará, né? Ótimo começo de campeonato do Vozão. Pedro Raul metendo caixa. Alguma opinião sobre isso? Queria no seu time, Eric? Olha, no meu time não, cara, mas pra Copa eu levava. Perfeito, perfeito. Ótimo começo de campeonato do Ceará, né? E o Bahia do Ceni, não dá para chamar de surpresa, né, Eric? Já está na Libertadores, vem fazendo ótimos campeonatos. O Rogério Ceni está com um trabalho cada vez mais maduro no Bahia, está chegando cada vez mais reforços, né? Esse investimento do Grupo City. Até onde você acha que vai esse Bahia, Eric? Cara, dois bons destaques aqui da nossa primeira parte da tabela, né? Desse primeiro recorte do Brasileirão. O Vozão, recém-promovido da segunda divisão, né? É, tem tido um desempenho ali com o Léo Condé muito bom, muito bom. O Léo Condé já vinha feito um bom trabalho ali no Vitória, né? Se eu não me engano, até ele que participa do acesso do Vitória, mas acaba não ficando para outra temporada. Mas, cara, o Vozão, acho que esse começo de campeonato é importantíssimo, dado que, imagino eu, a expectativa da diretoria seria não cair novamente, né, se manter na elite e, pô, beliscar ali uma pré-Libertadores, quem sabe, uma Sul-Americana que vai até o 16º colocado, né, mas para um time ter uma temporada boa e na outra pegar uma competição internacional assim é ótimo para o desenvolvimento do clube, financeiramente, na imagem, pô, acho que até ali na expansão da torcida, né, futuramente. E o Bahia, cara, o Bahia, desde que estourou o cano de petróleo lá, o time tem tido ótimos desempenho e ótimos reforços, né? Poxa, você olha assim o elenco do Bahia, você não fala, putz, esse cara é badalado, aquele ali é badalado. Tem um ou outro assim que você fala, putz, esse aqui realmente eu queria do meu time, como por exemplo o Everton Ribeiro, que também é um craque da bola, né? Dado a idade, mas mesmo assim vem desempenhando um bom futebol. E cara, o trabalho do Ceni, ele é muito dessa forma, né? Ele demora em cantar, mas ele não demora ganhar, consolidar. Então o Bahia vem firme, é, em alguns jogos ali engasga um pouco para conseguir o resultado, mas poxa, acho que dado o timeline ali do trabalho, né, super normal. Você vê, por exemplo, o Palmeiras do Abel às vezes engatando assim uma sequência de vitórias um pouco mais enroladas, aí depois, puxa, faz uma sequência de jogos bons. E cara, esse Bahia eu vou ser ousado, hein, Marcelo? Posso ser ousado? Eu vou ser ousado. Opa, claro, meu amigo, claro. Meu amigo, se cair na Copa do Brasil, nas duas próximas fases e ficar só com a Libertadores e Brasileiro, cuidado. Senão o professor Ceni vai te pegar, meu amigo. O homem é doido por taça, pô. O homem é doido por taça e ele tem um elenco que permite variações. Pô, ele tem ali Lúcio Rodrigues, William José, um ataque mais móvel, um ataque mais centroavância mesmo, né? Pô, esse Bahia eu acho que ele tem boas armas. Pô, tem Ademir, tem Rodrigo Nestor, Jean Lucas, o próprio Juba que faz lateral, faz meia, faz ponta. Então, cara, eu acho que tem um elenco bem equilibrado. Provavelmente nessa próxima janela vai fazer mais alguns ajustes e tem que tomar cuidado, porque vai tomar lugar de time tradicional aí nas primeiras posições da tabela, cara. Isso, né? Colocando fé, é isso aí. Assina embaixo, ótimo trabalho o Ceni vem fazendo no Bahia. Boa. Gostei. E eu não entendi muito bem ali, você falou que o Bahia vai ganhar um título esse ano, de grande expressão? Foi isso? Não, não, calma, calma. Pode ser, cara. É que assim, o elenco tão redondinho, né, cara? Às vezes o clube acaba levando as competições até o final. Claro que, pô, você não vai entrar pra perder, né? Mas eu acho que se acontecer aqueles acasos do futebol de cair de uma da competição e ficar só com outras duas, cara, acho que fica na medida aqui pro time do Bahia tentar chegar em algo, tá? Perfeito, perfeito. É isso. Agora, voltando ali para a meiuca, né? Meiuca da tabela, que você olha ali, você não sabe ainda para onde que esses times vão, para cima, para baixo. A gente já falou um pouco ali do Corinthians, né? Que agora tem um efeito Dorival aí, vamos ver. Acho que agora o Corinthians sobe um pouco. O Inter também acho que a tendência é subir.
E ali você vê uns times ali de 9, 8 pontos também, que aí eu já não sei se a tendência de todos ali é subir, né? Começando pelo Galo, que finalmente ganhou, né? Se recuperou aí com essa vitória na última rodada, né? O Galo do Cuca, que também não aconteceu ainda, né? Um time bem desequilibrado, né? E elenco caro também, assim como o nosso Cruzeiro, que a gente citou, né? É, Só o nosso amigo Rony lá, acho que tem um salário também que deve ser maior que o do Lamine Yamal, né? É verdade, Marcelão. O Galo, cara, o Galo começou muito mal, mas assim, acho que pela intenção da diretoria de dar uma reformulada, talvez a queda não fosse tão grande, né, quanto aconteceu antes dessa vitória. Pô, tava beirando ali a zona de rebaixamento. Mas, pô, um time que tem Hulk, tem o próprio Rony, né? Se reforçou ali com mais alguns nomes, como Gabriel Menino, e mais uma galera ali vinda do Palmeiras, porque rapou o time do Palmeiras inteiro, né? É, cara, pode começar a tentar desempenhar um bom futebol. Ah, entra no mesmo caso ali do Inter, né? Meio incógnita ainda. O Cuca tá naquela sofre pressão, não sofre. Individualmente o time não vem se conectando, mas creio que é muito reflexo do início de trabalho, né? Apesar do Cuca estar na sua o quê? 43ª passagem pelo Galo, é, mas tem novos Por aí, jogadores, por aí. tem novos jogadores, né? Tudo mais. Alguns nomes muito novos chegando. E o Galo, cara, ainda não mostrou a que veio. É isso. Quem tá devendo também é o São Paulo, né? Tá invicto, mas essa vitória tá difícil de ganhar jogos, né? O São Paulo que, assim, eu trabalho com vários São Paulinos, né? É outra profissão. E tinha uma época que o pessoal tava pedindo a cabeça do Zubeldia. Teve gente pedindo, teve gente defendendo. Assim, tava um negócio meio esquisito, isso lá no começo do campeonato. Desde então, o time perdeu muito pouco, mas também ganhou muito pouco, né? A gente ainda vai falar da Libertadores. São Paulo vem com uma boa campanha na Libertadores, né? Isso tem que ser pontuado. Não era um grupo tão simples. Mas e aí, o Zubeldia, onde o desempenho? O que que você tem a dizer sobre esse São Paulo, Eric? Bom, Marcelão, cara, o São Paulo ele tá aqui, ele nem bate nem apanha, né? Tá há 12 jogos invictos, sendo 7 deles empate, se eu não me engano, né? Então o time, cara, vem sofrendo muito aqui com os desfalques. Pô, se é pra, se é pra pontuar aqui, confesso que eu estava nas trincheiras por Luiz o meu dia, que tem feito, cara, na minha percepção, muito com pouco, pra dizer a verdade. Mas eu tenho nome e endereço de quem estava atacando nosso querido treinador aqui. Mas bom, o São Paulo, cara, ele passa por muitas fases dentro do mesmo jogo. O time começa bem, só que aí vai lá, toma um gol. Aí, putz, precisa recuperar. Aí volta, continua bem, e aí se fala, pô, vai virar. Aí o time, como não tem banco, né, não tem. Pô, saiu 16 jogadores para dar uma enxugada na folha salarial. São Paulo que está numa reconstrução financeira é, bem restrita aqui, bem desafiadora. Afinal de contas, o time chegou a quase 1 bilhão de dívida, né? Então, se não for querer fazer cosplay de Corinthians, vai ter que mesmo apertar os cintos aqui e comer, desculpe os religiosos, mas comer o pão, quase que eu falei o diabo que o pão amassou, mas comer o pão que o diabo amassou aqui e colher Isso. frutos, né? Mas algo que dá para pontuar nesse começo de campeonato, Marcelão, é os garotos, cara. A fonte de grana aqui do São Paulo vai ser os meninos de Cotia, como tem sido aí nas últimas 2 décadas, para falar a verdade, né? E surgiu 3 bons nomes, um com mais protagonismo, né, que por enquanto é o Lucas Ferreira. E o Rubel Dia tem feito o que pode com os meninos, cara. Agora a gente vai ter até a pausa para o Super Mundial, né? O retorno de alguns craques, alguns nomes muito importantes de São Paulo. O Lucas retornou na última partida, jogou 10
a 20 minutos. O Oscar está para fazer o retorno dele aos gramados. Pablo Maia também, que é um ótimo pilar ali do elenco. Mas é isso. Por enquanto, acho que é o copo mais. Ver o copo mais cheio do que vazio aqui, dado todas as dificuldades que o São Paulo administrativamente se meteu, tá? Ah, perfeito, perfeito. Ainda tem muito campeonato. Acho que o São Paulo ainda tem realmente uma boa margem de evolução ali. Concordo. Passando ali, a gente tem dois times também que me preocupam um pouco, todos dois. Um é o Botafogo, que assim, o Textor abriu mão do começo da temporada, né? E eu não sei, parece que ele ficou achando que vai chegar no meio do ano, ele vai abrir os cofres, vai trazer dois craques e pronto, tem um time na mão. Botafogo que se desfez de boa parte do elenco, cedeu jogadores bons para os outros times, né? Para citar aqui o Tiquinho Soares, o Eduardo, o Júnior Santos, jogadores que poderiam estar jogando atualmente, né? A reposição não veio, ou veio, mas não aconteceu ainda, né? E, cara, não sei, não sei, mas esse Botafogo me preocupa, tá? Me preocupa. Teve um time ano retrasado que ganhou tudo também, e chegou no ano seguinte uma briga feia ali por rebaixamento. Você acha que a torcida botafoguense tem que estar preocupada já ou ainda é muito cedo? Cara, eu acho que, dado a última foto que a gente tem do Botafogo, né, cai muito nessa esperança do John abrir mesmo a carteira e burlar todas as regras de fair play financeira aí que tem no mundo da bola e fazer um Super Botafogo volume 2, cara. Com esse novo incremento aqui das SAFs, abre esse precedente, né? Então, como você mesmo mencionou, muito bem pontuado, Marcelão, ele abriu ali mão de três títulos, né? Recopa, Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, que a torcida, imagino eu, conversando com colegas botafoguenses, pô, vai consolidar, vai fazer frente ao Flamengo e acabou que não fez e inicia o campeonato muito mal. Diferente do ano passado, que não tinha um elenco tão bom quanto na segunda parte, mas tinha começado o campeonato bem novamente, né? Dado aquela tragédia que foi perder o título ali de 2023. Você mencionou alguns nomes muito bons e ainda faltou nada mais nada menos que Thiago Almada, que foi é, emprestado, né, ao Lyon, e o Luiz Henrique, que foi vendido ali ao Zenit. Dois pilares importantíssimos para esse time funcionar ano passado, né? E, cara, é, poxa, dado que a temporada é muito grande, essa cartada da janela de transferência no meio do ano pode representar muita coisa aqui pro Botafogo. Mas esse primeiro recorte de campeonato não é bom não, cara. Perfeito. Quem também ali ainda tá meio esquisito é o Grêmio, né? Que teve seu treinador demitido, né? Começou o ano lá com o Quinteiro. Fiquei triste que tirou o Quinteiro do Vélez, o Quinteiro que é um cara multicampeão, né? O cara foi campeão na Bolívia, no Equador, na Argentina. E para chegar aqui e ficar 4 meses trabalhando no Grêmio. Foi meio triste isso. Grêmio que também perdeu alguns jogadores. A reposição também sinto que ainda não aconteceu muito. É outro time ali para ficar de olho, né, nesse meio de tabela. Tricolor, o ano passado do Grêmio já não tinha sido muito bom pós saída do Soares, né? Ficou muito nessa expectativa da direção conseguir trazer mais um nome badalado que carregasse o clube. No final das contas ali meio que flertou um pouco com o rebaixamento até as últimas rodadas, né? Mas esse ano começou de novo muito difícil. Como você disse, tirou um treinador ali já consolidado no mercado sul-americano para só não deixá-lo nem passar do período de experiência aqui de 3 meses para assinar a carteira, né? E somou resultados muito ruins, né, cara? Principalmente aquela derrota cachapante ali pro Mirassol, que tá até abaixo do próprio Grêmio. Então, acho que a E do ex torcida. também, né? Oi? E do ex também cantou ali, né? Nossa, o Reinaldo fez o que quis ali, o King, cara. Então o Grêmio começou muito mal, ao meu ver. É,
Poxa, um ponto aqui só acima da zona de rebaixamento é muito perigoso, da sequência de jogos que o Grêmio tem. E meio que esse início de trabalho de novo, né? Essa troca mandou o Reinhardt pro Flu, pegou o Mano Menezes de lá. E vamos ver se encaixa nesse grande carrossel aleatório que às vezes é essa troca de técnico no futebol brasileiro, cara. Sempre muito criativos os nossos cartolas, né? Sempre. E, e também vamos ficar de olho, cara, no Mano Menezes, porque assim, o Mano Menezes ele tá virando uma espécie de Celso Ruth ali no fim da carreira, né? É o cara que você traz para quando o negócio não tá bom, um bombeiro, ele apaga, aí o ano seguinte você começa com ele, e dali 2, 3 meses você sente que não dá para seguir com esse cara e manda embora. Foram dois trabalhos assim seguidos, né? Corinthians e Fluminense, a ver como será nesse Grêmio, né? Pontuando isso sobre o Mano Menezes, Marcelão, fazendo um paralelo aqui, ele tá mais ou menos como o Dorival tava entre 2013, desculpa, 2015 e 17, né? Que 17 ele termina ali no São Paulo também salvando do rebaixamento. Ele até brinca, tipo, pô, eu estou virando especialista nisso. Acho que tá um pouco da fase aqui da carreira do Mano Menezes, que de início de trabalho no Corinthians não foi bem, né? Como você falou, troca a temporada, não começa bem. No Flu resistiu apenas um jogo do Campeonato Brasileiro. Não fez um estadual muito aceitável, né? Apesar ali de chegar nas finais e tal. Mas fica meio que um loop, né? E o treinador fica refém também dos seus últimos trabalhos. Então o Grêmio precisa abrir o olho sim ali, cara. Perfeito, perfeito. Agora ali, assim, a gente pode chamar ainda de meiuca, a gente pode chamar já de parte de baixo da tabela, mas ali a gente tem o Vasco, né, cara, que segue com aquele imbróglio da SAF. Hoje o Vasco é uma SAF, mas não tem investidor por causa do afastamento da 77, não conseguiu vender de novo a SAF. Começa o ano com o Carille, né, uma contratação bem questionável ali de treinador, né? E eu mesmo, na época, fiquei meio assim e não deu certo, né? Não deu certo o Carille. O Vasco não jogava um bom futebol e a gente teve esse. E agora estão sondando o Diniz, né? E aqui uma informação que eu tive, né? Não apurei se é verdade ou não, mas parece que o Diniz pediu uma bolada lá para ser treinador. Se o valor que me falaram for verdade, eu acho uma loucura trazer o Diniz, mas eu apoio trazer o Diniz pelo entretenimento, né? Ah, E não, nesse sim. último jogo aí do Palmeiras e Vasco, a gente teve uma amostra, né, do que vai ser o dinizismo, né? Lembrando que o Felipe Maestro, ele gosta do Diniz, né? O Diniz elogiou o Felipe Maestro, né, que treinou o Bangu lá um tempo. Também tinha uma proposta de jogo ali, vamos chamar de ousada. Boa. O que você tem a dizer sobre esse Vasco da Gama até agora? Cara, Surpreende? ah, não, de maneira alguma, cara. O Vasco, dado a maneira como foi conduzida ali a demissão do não tão antigo treinador Ramon Dias, né? Cara, você já conseguiu Nossa, foi engraçado. você conseguiu enxergar em qual cenário o clube estava, né? Ah, o Vasco é mais um dos clubes que estão refém ali da má administração, né? Quem olhava o Vasco ali nos anos 2000, né? Apesar da gente estar ficando bem distante desses anos 2000 aí, você nunca diria que o Vasco daqui a um tempo estaria nesse cenário. Mas, cara, se encontra assim por sucessivas administrações ruins. E o Pedrinho, que, cara, eu nem sou torcedor do Vasco, mas as entrevistas que eu via durante o período eleitoral, eu falei, cara, o Pedrinho é um cara que ama o clube, ele vai chegar e vai resolver. E eu acho que ali, em alguns momentos, a emoção acabou falando um pouco mais alto, né, que a razão. E teve alguns erros administrativos, poxa, a 77 Partners, né, uma baita bucha de canhão. E cara, e ainda para enfeitar o topo do bolo, trazer o Diniz, pagando a bolada que estão dizendo. Com o elenco que o Vasco tem, cara, torcedor vascaíno, faça o teu exame cardiológico, amigão. Você vai precisar, mestre.
Vai ter uma emoção, vai ter emoção. E aqui eu quero abrir um parênteses que eu sou um dinizista, tá? Eu amo o Fernando Diniz, mas assim, é complicado, né? Não dá para saber o que esperar. Não dá para saber. É, não, é Seguindo aqui, Opa, desculpa, tricolor. Mas só pra finalizar, o Diniz não, é. por favor, por O favor. Diniz é uma coisa quase mágica, né? Ou ela acontece, ou é uma Para derrocada quem absurda. acredita, né? Você tem que acreditar que vai acontecer, senão já começa perdendo por aí. Exato. Não, nem traz, né? Se você não Não, acredita, nem traz, irmão. Mas é isso. Fechando com os ditos 12 grandes, né? A gente tem o nosso Santos, o Santos de Neymar, né, atualmente, quando o Neymar está disponível, que também não começou bem o campeonato, né? Teve até uma vitória ali em cima do Galo, que eu achei surpreendente até. Eu achei que o Santos jogou um bom futebol contra o Galo. Foi um jogo meio broxante, né? Porque foi aquele que o Neymar machuca com 30 minutos, né, sei lá, né? 3 de mas aí, depois daquele jogo, o Santos não venceu mais, né? Não só não venceu, como foram três derrotas seguidas, agora mais uma. E me preocupa esse Santos, Eric. Me preocupa esse Santos. Não sei se o Neymar vai conseguir carregar esse time para fora dessa situação, não. cara, o Santos é esse peso de ter uma extra classe, né? Infelizmente o Neymar aí não tem tido um desempenho físico, né? A gente pode dizer assim, nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Mas, cara, é igual esse jogo que você mencionou contra o Galo. Ele está presente e todo mundo vira craque. O homem eleva muito o nível dos seus companheiros. O problema é quando ele consegue estar apto, né? E o Santos já começa a ter protestos de torcida, já começa a ter pressão. O Xavier já chegou praticamente demitido, né? 2 jogos ali bem ruins. É, tendo muito a sua esperança, desculpa, voltada nas costas do Neymar. Aí tem que ver 2 pontos, né? Quando ele estará apto e se ele e quando ele estiver apto, se ele vai renovar o contrato dele. Que, se eu não me engano, está para terminar, né, Tricolor? Então, Isso também, né? O Santos que não abra o teu olho não, que senão ele vai fazer uma dobradinha e vai cair de novo, cara. Tem que tomar muito cuidado e a torcida. Bom, eu não falei meu clube, mas eu tô contando ali já contagem regressiva para os 45 pontos. Eu acho que a torcida do Santos tem que seguir o mesmo caminho aqui, cara. Eu também. Eu quero um ano tranquilo. Eu quero que 2025 seja um ano tranquilo. Concordo. Boa. Ali também de decepção tem o Fortaleza, né, Eric? O Fortaleza que vem de ótimas campanhas, né? Um futebol bom, trabalho de longo prazo ali do Vojvoda. Não começou bem esse ano, né? Não foi bem nem no Campeonato Estadual, nem na Copa do Nordeste, né? O brasileiro até começou ganhando ali do Fluminense, mas depois não aconteceu mais, né? Preocupante a situação do Fortaleza. Marcelão, o Fortaleza O Voivoda até mencionou, né? Ele brincou que o pessoal reclama que ele não assume um time grande, porque ele tem medo de pressão, mas, cara, a pressão que ele tem sofrido, a torcida do Fortaleza, depois de bons anos de trabalho, tem sido algo bem complicado lá pelos lados do Leão do PC, né? Mas se você olha aqui no retrospecto, o time tem as 2 derrotas, né? É bem verdade. Mas tem empatado muito, né? Eu acho que se eles trocarem um empate desse por uma vitória, já seria um outro campeonato, um outro momento. Mas como o futebol não é feito de Cs, né? O Fortaleza de fato começou muito mal. Mas, cara, desses que estão nessa bagunça aí, Marcelo, eu acho que é o que menos tem essa cara, tá? Salvo alguma exceção que o Marcelo Paes, que não é de fazer isso, demita o Voivoda e instale exatamente o caos no Fortaleza, eu acho que mais umas 2, 3 rodadas ali o Fortaleza já despachou dessa parte da tabela, tá, cara?
Boa, perfeito. Bom, você já me deu um gancho ali agora para a próxima pauta, que vai ser quem sobe e quem desce nessa tabela aí, né? Boa. Então, agora, começando aí pelo Z4, o Fortaleza, você já me adiantou que você acha que sai desse bolo aí e desgruda dali, né? Agora, Vitória, Santos, Sport. O que você acha? Alguém já caiu? Olha, A briga vai ser ali? cara, vou te falar aqui, Marcelo, que é muito complicado falar isso faltando 31 jogos para acabar o campeonato, né? A gente pode pagar muito aqui com a língua. Mas o esporte, depois de ter feito um campeonato do Recife muito bom, desculpa, um campeonato pernambucano muito bom, uma Copa do Nordeste muito digna, começar o trabalho aqui no Brasileirão dessa maneira, que tem que ser pontuado também, né? Foi muito prejudicado pela arbitragem, principalmente no jogo contra o São Paulo e contra o Palmeiras, principalmente. Contra o São Paulo não, não tanto, né? Porque era um jogo fora de casa e o Caleri chutou um fio de gol no pênalti. Mas fora isso, o esporte sofreu alguns revés aqui, na minha opinião, por muito protagonismo da arbitragem, mas de qualquer forma não se mostrou também um time muito sólido ali, um time muito é, consolidado no teu trabalho ali do Pepa, né? Que já pegou suas malas também, já é mais um que está fora, mais uma vítima aqui do Campeonato Brasileiro, não resistiu a 10 rodadas no campeonato. Eu acho que o esporte, cara, vai infelizmente ficar ali. O Leão da Ilha vai brigar muito firme para não cair. O Santos, se eu não me engano, Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, não fizer mais nenhuma loucura financeira na janela do meio do ano, briga também ali na parte de baixo. Cara, o Fortaleza, como eu disse, acho que não fica por ali. O Mirassol, acho que fica também. O Juventude, cara, tem se mostrado muito forte em casa, mas não ganha. E fora, ele acaba sempre perdendo. Eu acho que é um também que vai figurar na parte de baixo. E aí, pô, a gente tem alguns possíveis candidatos aqui, né? O Vitória com Carpini, se não engrenar o quanto antes, com tanto de reforços que trouxe, briga bem ali embaixo também. O Vasco, poxa, o Vasco meio que já é quase um protagonista nessas brigas ali de baixo por conta das suas falhas administrativas, né? E, cara, acho que por enquanto eu deixaria nesses nomes, tá? O Grêmio com o Mano Menezes ali tem toda a cara daquele time que ganha no arroz e feijão e vai conquistando seus pontinhos ali devagarinho. Não com uma beleza que o futebol pede, mas o necessário para se manter na elite do futebol. E você, meu querido Marcelo Lobo, o que acha da tabela na parte de baixo? Ah, achei que você pontuou muito bem ali. Eu ainda estou achando esquisito o clima que está se formando no Botafogo. Acho que se eu fosse colocar ali um time que eu acho que não vai brigar, mas que não me surpreenderia, eu colocaria esse Botafogo ali. E eu não sei, eu tô achando esquisito o clima que está se formando ali Aí me surpreendeu, hein? na região. Aí, Botafogo seria o meu grande palpite ali de time que vai brigar na parte de baixo. Mas General assim, muito cedo, Severiano. grande chance de eu pagar a língua. Caramba. Se demitir o Renato Paiva daqui umas 3, 4 rodadas ou pós-mundial, aí eu também começo a tender a concordar com a sua opinião, meu querido. Aí vai começar a querer entrar na bagunça e se classificar para o Brasileirão Série B. E quando entra é difícil de sair, cara. Time grande, quando entra naquele bolo ali. O Campeonato Brasileiro é cruel, né, cara? Você não tem uma sequência de 3 jogos fáceis. Não tem. Dificilmente. Você não pega um jogo, Então é putz, esse aqui isso. eu vou vencer, né? Não tem jeito, cara. Tem que ficar sempre Não atento a tem. todos os jogos. É isso. Da meiuca que ainda vai brigar por G4.
Meu caro, na meiuca que vai brigar por G4, eu diria Internacional, né, pelo trabalho ali do Roger. O Corinthians, fator Dorival e responsabilidade financeira também, né? Esse time com o elenco caro que tem precisa corresponder como foi no ano passado naquele sprint final que deu e terminou Arrancada. aquela arrancada e terminou na pré-Libertadores. Cara, o São Paulo para mim é, se, se oferecesse um contrato pro torcedor tricolor e falasse, cara, fecha a 11ª posição, eu acho que os 20% ali do torcedor ia falar, cara, eu fecho porque não dá pra brincar com o Caramba, Campeonato Brasileiro, cara. Mas não quem dá. pode disparar ali, eu acho que fica mais entre Corinthians e Inter ali, talvez tomando a vaga do Ceará, né? E entrando ali naquele bolo ali do G6, tricolor. E você, o que acha do nosso nem vai nem fica da nossa meiuca da tabela? Não, muito bem. Sigo o relator. Corinthians e Inter, eu acho que ainda tende a entregar mais esse campeonato. O São Paulo, o Galo, eu ainda tenho minhas desconfianças. Acho que o Galo vai continuar nessa meiuca. O São Paulo tem muitos desfalques, né? Tem um pessoal para chegar ainda, mas eu acho que por enquanto também eu deixo ele ali na meiuca. Boa, boa. Boa. Aí assim, poupando um pouco de pauta, eu acho que o Ceará não vai ficar ali na sétima posição do campeonato. Acho que o Vozão ainda vai que descer um pouco nessa tabela e as dúvidas ficariam ali, principalmente para mim, Fluminense e Bragantino, né? O Fluminense, lembrando que ainda tem o Super Mundial. Então, assim, o Fluminense não tem o mesmo elenco que Palmeiras e Flamengo. O Botafogo também acho que não tem um elenco bom, mas ainda onde tirar, né? Chega 10 bonecos aí no meio do ano, mude tudo, né? Então, o Fluminense me preocupa um pouco essa questão do calendário do Fluminense ser muito apertado enquanto todo mundo estiver treinando, se preparando para o resto da temporada. O Fluminense vai estar nos Estados Unidos jogando bola. Não sei até onde vai nesse Super Mundial. Super Mundial que merece um programa à parte, né, para a gente discutir um pouco. Vai ter umas coisas legais ali. E eu ficaria entre Bragantino e Fluminense ali. Não sei se os dois sustentam. O Boa. que você acha? Meu querido, eu te sigo aqui nesse raciocínio e pontuar só uma coisa que eu acho que é muito perigoso para esses clubes que vão ao Super Mundial. Além do aspecto físico, né? Muito jogo, calendário apertado, chance de, se algum jogador se destacar, provavelmente ser vendido, né? Principalmente para o mundo árabe, que está super aquecido. Eu coloco um fator que é meio que de torcedor covarde, que é o aspecto mental. Imagina que você vá lá, toma um ataca do Orlando, toma um ataca do Al Hilal, toma um ataca do Paris Saint-Germain, toma um ataca do Atlético de Madrid. Cara, hoje, ainda mais com a situação das redes sociais que a gente tem, fica um cenário bem perigoso ali para os times que vão lá, cara. Assim, toda exposição, grana que vai entrar é sempre muito bem-vindo, né? Já diria a nossa filósofa é, Ludmilla, se eu não me engano. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Vocês vão me perdoar aí se eu errar. Ludmilla ou Valesca? A Valesca, pô, acho que é a Deixa eu ver Valesca, aqui. acho que é a Valesca. Mas vocês vão me perdoar aí pelo meu gosto musical, mas já diria alguma filósofa do funk, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, mas cuidado, se você jogar o brasileiro, esse falar mal pode jogar contra, viu, cara? Mas eu te sigo ali, Tricolor. Acho que o Fluminense e o Bragantino são os principais clubes que têm a se provar que realmente conseguem se manter ali no topo da tabela, levando em consideração três elencos extremamente ricos, né? Como Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, e o endinheirado Bahia, que não tem nomes galácticos, mas tem um elenco muito bem povoado e montado por Rogério Mukiseni, o maior. De Rogério Lucchini, fazendo um bom trabalho aí. É isso, meu amigo. Fechamos Brasileirão? Fechamos. É isso. Mas, né, Eric? Temos uns jogos ali que tem uma galera que não começou bem ainda na competição e vai ter que
vai ter que correr atrás desse prejuízo, né? Começando pelo grupo A do Botafogo, né? Botafogo que pega o cara bobo, né? E precisa ganhar, né, Eric? Precisa ganhar. Apesar de dizerem que não há bobo mais no futebol, o Botafogo vai ter que amassar o cara bobo, meu querido. Resumidamente, assim, a Libertadores teve alguns clubes que a gente imaginou ali, fez a projeção no começo do campeonato, que seria líder do grupo, porque é cabeça de chave e tudo mais. E, cara, estão passando um suador danado. E essa rodada dessa semana tem tudo para deixar alguns deles na berlinda, meu amigo. Se perder ou se empatar, algum deles já pode ali começar, já olhar ali a tabela da Sul-Americana, quem é que vai pegar ali nos Juntos pela. playoffs e vai ter que começar a replanejar a rota aí, meu querido. Concordo, concordo. O cara bobo que não venceu ainda, né, no grupo, então, assim, é um adversário bem acessível, né, Eric? Eu acho que vai. Não vai poder, o Botafogo para classificar, ainda mais em primeiro, né? Não vai poder ganhar só do cara bobo, né? Mas eu acho que é uma vitória ali que provavelmente vai acontecer, né? Uma vitória amanhã pode ser um divisor de águas pro Botafogo, dado que ele ainda tem mais dois jogos dentro de casa, né? Contra o próprio Carabobo, se eu não me engano. Ah, não, aqui já é o retorno, né? Desculpa. É, Esse é o retorno, né? Boa. Ele vai ter os jogos em A casa vitória. aqui, né? Contra a Universidade do Chile e Estudiantes, que pô, são os dois adversários um pouquinho mais difíceis do grupo. Mas a equipe chilena, a gente sabe quando vem aqui para o nosso país, não tem tido um bom desempenho. Então, uma vitória amanhã acho que pode apaziguar aqui o cenário para o fogão da massa. Vencer ou vencer. Boa. Seguimos ali agora. O grupo B não tem brasileiro, né? Grupo C. Se o Flamengo tá com cara, meu amigo Eric, que mais uma vez não vai classificar em primeiro, né? Eu acho difícil o Flamengo não conseguir classificar. Acho que a situação do Flamengo é mais confortável que a do Botafogo, porque o Botafogo tem dois times mais enjoados no grupo dele, né? O Estudiantes, que era um dos favoritos, e a Laú, que vem surpreendendo até agora, né? Eu não esperava essa campanha da Laú. Já o Flamengo tem um adversário bem mais acessível que é a LDU, né? Mas, cara, tá com cara que esse Central Córdoba vai pegar o primeiro lugar, hein? O Central do Córdoba já cometeu o crime aqui no Maracanã, né? E essa rodada quer cometer de novo o mesmo crime, só que agora sobre os seus domínios. E se isso feito, vai complicar a vida do Mengão aqui, que depois é, tem um jogo, tem os dois jogos dentro de casa, dos dois adversários teoricamente mais acessíveis, né? Mas, cara, é complicado. Um resultado adverso nessa próxima rodada pode deixar o Flamengo em maus lençóis, tricolor. Perfeito, perfeito. Tem palpite em LDU e Deportivo Táchira? Cara, Lembrando que o jogo é em Táchira. em Tátira? Ah, então só 1 a 0 Laú. Se fosse lá na altitude, eu já ia soltar uns 12 a 0 aqui, porque pelo amor de Sim, Deus, sem oxigênio não dá, amigão. Aí é então é complicado. isso. Então é isso. Se o Flamengo não voltar de Córdoba com 3 pontos, vai ficar numa situação ali meio complicada. Mas repito, eu acho ainda que o Flamengo classifica, mas será em segundo, e aí vai saber o que vem na segunda fase aí. Boa. Passando agora para o grupo D. O São Paulo tem tudo para confirmar essa liderança, né? Se eu não me engano também, Pessoal, pode já encaminhar lá para 80% assim, de chance da classificação, né? São Paulo que não aparentava ter a campanha que teria aqui na Libertadores, né? Por enquanto invicto, Luiz Ubeldia tem 12 jogos invictos na Libertadores, o homem adora o jogo de Copa. É, grande marca. e, cara, é uma das maiores séries invictas do São Paulo na história.
Mas tem um desafio muito importante amanhã, lá no Peru contra o Alianza Lima. O time de Paulo Guerreiro, de Hernan Barcos e companhia vai ser Só os enjoado. experientes. Torcida vai lotar, porque é o grande sonho aqui do Allianz, né? Tá muito próximo da classificação. Tendo ainda um jogo contra o Libertad, se eu não me engano, em casa. Então, acho que um empate, mais um para variar, do São Paulo amanhã seria até um bom resultado. Só. Também acho esses jogos fora de casa na Libertadores são bem complicados, né? 6 Ainda zero mais é contra os vitória, times né? tradicionais da América do Sul. 6 a 0 é Só vitória por... na Libertadores. Opa, opa, isso. Boa. Passamos agora para o grupo. Tem o E, né? Ué, perfeito. O E. Boa. Esse grupo aí que a gente teve uma grande surpresa até agora, que é essa liderança do Bucaramanga, né? Acho que ninguém esperava isso, né? O grupo de times tradicionais como Racing e Colo-Colo, então Fortaleza muito forte, o Bucaramanga, enquanto vem a primeira colocação. O Fortaleza que pega o Colo-Colo, né, dentro de seus domínios e pode começar a reescrever essa campanha até agora que não foi muito boa, né? O Fortaleza acabou ganhando ali os 3 pontos por conta do WO, da situação que aconteceu lá no David Olheirando, Ação né? deplorável. Lá na torcida do Colo-Colo. E o Fortaleza tá parecido com aquele cenário, né, que tem no brasileiro. Meio incerteza, faz um jogo bom, mas não ganha. E cara, vai ter que confirmar esse domínio do mando para pelo menos pressionar ali quem vencer do outro jogo. Acho que ainda é uma vitória, uma classificação é, de uma certa forma bem possível aqui pro Fortaleza, mas tem que abrir o olho, né? Se vacilar contra o Colo-Colo, vai se embolar com o próprio e aí eles vão acabar disputando ali apenas quem vai ficar com a vaga na Sul-Americana, meu caro. Perfeito. Lembrando que o outro jogo é na Colômbia. O Bucaramanga é o mandante enfrentar o bom time do Racing. Seguimos agora no que foi chamado ali de Grupo da Morte, né? O Grupo F, e Grupo F que os brasileiros até agora vem fazendo um bom papel ali, né? Ao meu ver, o Nacional já está fora dessa disputa, né? Roubou uns pontinhos do Inter, né? Talvez enche o saco de outros times ainda. E fica ali Bahia, a Inter brigando por essa liderança do grupo, o Atlético Nacional vindo mais atrás. Vai ser Bahia e Nacional, na Bahia o jogo, enquanto que o Internacional visita o Atlético Nacional, o confronto internacional, nacional, na Colômbia, né? Lá em Medellín. O O que grupo espera desses dois jogos, Eric? o grupo mais geográfico que a gente poderia ter na história da Libertadores, né, cara? Tem tido os confrontos muito bons. E o Bahia, mais uma vez, demonstrando o ótimo trabalho que vem realizando ali o clube, né? Poxa, os dois brasileiros são os invictos do grupo, né? O Inter acabou dando uma vacilada ali contra o Nacional em pleno Beira-Rio, mas confirmado aqui os favoritismos, né? Os brasileiros têm tudo ali para passar. Talvez não nessa ordem a gente imaginasse, né? Talvez o Bahia em segundo ali brigando pela classificação para a próxima fase. Mas os dois vêm muito bem, né? E diga-se de passagem, o Nacional já não é mais aquele Nacional tricampeão da América e o Atlético Nacional também não tem desempenhado aquele futebol que meio que baseou a Já, seleção colombiana para as últimas Copas, né? com certeza. Teve um dia que eu parei para ver um jogo do Nacional e, meu amigo, que coisa horrorosa, tá? Nossa Senhora. Tava desfalcada, é verdade, estava ali sem jogadores importantes, mas foi um negócio terrível.
Surpreendeu até esse 3-3 com o Inter, né? Eu lembro que no Nacional abriu 3-0, né? O Inter foi buscar o empate. Mas é isso, o Nacional da fora da briga. O Atlético Nacional, acho que não coloca como fora da briga ainda pela vaga, mas está caminhando para os brasileiros. De olho nesse jogo, eu colocaria o Inestrosa, bom jogador do Atlético Nacional, meteu um golaço no Nacional, faz uma fumaça ali, é um menino colombiano, bem jovem, essa boa escola colombiana de futebol. Já já tá no Brighton, né? Boa. Perfeito, perfeito. O Brighton que veio buscar muitos talentos nossos aqui latino-americanos. Pô, passando ali para o grupo G, que o Palmeiras, mais uma vez, vem classificando muito fácil na Libertadores, né? Ganhando o próximo, matematicamente, o Palmeiras já está classificado, né? E já dá para pensar ali em garantir o primeiro lugar geral, né? Para decidir em casa, né? É, acho que não, já era, né? O Palmeiras não se complica mais nesse grupo, né? Não, acho que não. Cara, esse grupo é até engraçado que parece um Ctrl-C, Ctrl-V dos últimos anos, né? Porque o Palmeiras tem enfrentado bastante, pelo menos dois desses Cerro adversários aqui. Porteño, todo ano joga Cerro Porteño e Palmeiras. Cara, eu fiquei sabendo ali de informações vindas do Paraguai que o Cerro vai se inscrever no Campeonato Paulista do ano que vem para tentar igualar essa quantidade de jogos com o Palmeiras para ver se começa a ganhar também, né? Para deixar a disputa um pouco mais acirrada. Mas o Palmeiras sempre tem desempenhado muito bem aqui na Libertadores, afinal de contas é o brasileiro com mais vitórias na competição, com mais pontos somados, vem protagonizando nas fases finais, desde ali que a Crefisa estampou a sua camisa, né? Muito investimento, muito estudo, muito planejamento. Às vezes não só ter dinheiro resolve, né? A gente consegue ver isso em outros clubes. E o Palmeiras vem confirmando seu favoritismo aqui, já imaginado logo no sorteio, no teu grupo e caminho aberto aqui para o Palmeiras seguir decidindo seus jogos em casa, o que faz muita diferença na hora do mata-mata, né, meu querido? Eita, sem dúvidas. Palpite para quem vai ser o segundo desse grupo? Cerro Porteño ou Bolívar? Cara, o próximo jogo é Cerro e Bolívar, lá na. Bolívar? Cerro e Palmeiras, o próximo. Cerro e Palmeiras. De Cerro e novo? Palmeiras. Pelo amor de Deus, já ninguém aguenta mais. Cara, o Bolívar tem que começar a fazer valer a tua altitude, né? Não fez contra o Palmeiras. E eu acho que o Cerro é um time melhor estruturado ali, né? Apesar do Bolívar também começar a ter os seus investimentos ali, né? Mas eu fecho em Palmeiras e Cerro Porteño com 7 pontos. Perfeito, palpite dado. Esse aí que vai ser o Bolívar só tem mais um jogo na altitude. Ih, então, pô, vou até mudar minha Então, conta assim, aqui. 9 pontos para o Cerro Porteño. perfeito. O Bolívar que provavelmente vai ser o pior segundo colocado, né? Pelo que eu tô. Se bem que tem o San Antônio Bulu Bulu ali, que estreante, San Antônio Bulu Bulu, boliviano, que vem surpreendendo a todos também com duas vitórias no último grupo. Mas acho que vai ficar a briga entre os dois, né? O pior segundo colocado ali, que todo mundo vai querer pegar. É, vai ficar disputado esse mata-mata aí, mas as oitavas promete muito jogo bom, muito jogo grande, tricolor. Ainda mais com muitos brasileiros provavelmente pegando a segunda colocação. É isso. Boa. Passamos a régua na Libertadores, então? Resumido. Passamos a régua. Agora é o momento da verdade, né, Eric? A gente quer saber quanto vai ser o jogo Barcelona e Inter de Milão e quem vai fazer os gols. Tá fácil. Que isso, só isso? Deixa eu até colocar aqui na tela a nossa querida The Champions. Você me perguntou, perdão, Marcelão, Inter e Nossa, Barcelona? UEFA, tipo. Vamos fazer uma introdução aqui, né? UEFA Champions League aí vai ter as definições, as semis, os jogos de volta agora terça e quarta.
Tivemos ótimos jogos semana passada. Como foi bom assistir esses jogos. Para quem gosta de futebol, foi maravilhoso, né? Ver um 3-3 ali, o Barcelona e Inter de Milão. Pelo menos três gols maravilhosos, maravilhosos. Protagonistas, Yamal, novo craque aí despontando, agora aparecendo para todo mundo em jogo grande. O, a Inter de Milão é um time muito correto, a gente pode estressar mais esse confronto. E um PSG Arsenal que não teve tantos gols, né, não teve golaços, mas foi um bom jogo, foi um bom confronto ali também. E eu espero um ótimo jogo também no Parque dos Príncipes. É, Esse foi 1-0, né? Então, agora nas semis, o único time que começa classificado para a grande final do UEFA Champions League é o PSG. Vejo ele ali com um leve favoritismo para cima do Arsenal. O outro jogo, meu amigo, eu já não sei. E a sua opinião? Oh, meu caro, a gente teve ótimas semifinais, né? Poxa, você vê o nível da Champions League, né? Algo completamente fora da curva ali do que a gente pratica no restante do mundo. Cara, Barcelona e Inter, um jogo absolutamente fantástico, fantástico. Dois times que queriam jogar, queriam desempenhar o seu futebol. Eu coloco, cara, apesar da solidez ali da Inter, né, defensiva, apesar de ter tomado 3 gols, né, mas é 3 gols do melhor Que Barcelona loucura, né? dos últimos 5 anos, pelo menos, né? Com Rafinha, com É. Lamine Que Yamal. trabalho do Hansi Flick, né, cara? Que Não, trabalho do Hansi absurdo. Flick. Parecia que ele fez de novo, né? Porque aquele Bayern lá parece ser realmente um grande técnico, o Hansi Flick. E aquele Bayern na época da pandemia era um completo rolo compressor, né, cara? Absurdamente Era absurdo. é, um futebol, cara, não tem nem palavras, futebol absurdo. E ele vem reestruturando o Barcelona com pouco que tem também, é verdade. E nesse É o confronto, mesmo cara, time do Xavi, né? é o mesmo time do Acho que Xavi. tirando ali o Dani Olmo, o mesmo time do Xavi. Sim, não, e ainda perdendo algumas peças, né? Perdeu o Ronald Araújo, perdeu por lesão, claro, não foi vendido. Perdeu alguns garotos que vinham desempenhando muito bem. Cara, nesse confronto eu coloco o Barça como favorito, tá? Muito pelo seu poder de decisão que tem ali no teu ataque. Cara, você ter o Rafinha, acho que no auge da carreira dele, e o Lamine Yamal como uma atual futura estrela, né? Porque esse menino ainda vai despontar muito no futebol mundial. Eu vejo o Barcelona como favorito, diria que um 2-1 para selar a vaga na grande final em Munique. E do outro lado, cara, a gente tem os dois clubes que ainda não venceram essa competição, né? Então eu acho que vai ser um jogo mais tenso do que o outro, porque desse lado aqui eu vejo muito confronto do medo de perder, né? Pode ver até ali pelo placar 1-0 com o Donnarumma fazendo as suas melhores partidas, aparições aí aqui com o PSG. E eu também acho que o PSG pode despontar com um leve favoritismo, ainda mais por decidir em casa e a torcida francesa em completa ebulição para chegar nessa grande final e vingar o que aconteceu ali em 2021/22, cara. Foi muito bem dito, muito bem dito. Agora, nesses confrontos, a gente vai ter algumas surpresas, né, e talvez alguns desfalques, né? O Dembélé ainda é dúvida, não sabemos ainda se teremos Dembélé em campo, né, contra o Arsenal. O Thomas Partey volta de suspensão, um jogador importante. Isso quer dizer que o Mikel Merino volta para o ataque. É engraçado, né? Todo mundo sentiu falta do volante improvisado no ataque no último jogo, né? Exato. O Arsenal que Grande. ganha estatura ali vai ser. Desculpa, grande achado ali do Arteta, né? Ali no meados da Premier League, com seu ataque sendo desfalcado pelo Kai Havertz, pelo Gabriel Jesus, que, bem verdade, não viviam suas melhores fases e mais goleadoras, diferente do nosso querido Merino, né? Que chegou e encarnou ali o Thierry Henry, começou a decidir e fazer gol. E o Thomas Partey, que vem fazendo uma boa temporada novamente com o Arsenal, né? Sendo aquele cadeado ali no ferrolho da defesa dos Gunners.
E aí a gente tem esses desfalques que na hora da decisão pesa muito, então se o PSG também não tiver o Dembélé 100%, vai fazer muita falta sim, tricolor. É isso. Já no confronto de Milão, a gente tem a dúvida do Lautaro, né? Lautaro com seu machucado, né? A gente ainda não sabe se o Lautaro vai ter condições de jogar. Cai muito o nível, né? Que aí entra o Taremi ou o Arnautovic no lugar dele, né? Eu até esqueço que o Arnautovic está na Inter ainda. E já do lado do Barcelona, o Barcelona perde o Koundé para o jogo, né? Grande falta, vai fazer muita falta com o Koundé. Mas tem a possível volta do Lewandowski, né? Sim. Fica esse jogo de ganhas e perdas, né? Dado aquele calendário muito cheio no futebol mundial como um todo. E cara, tinha até uma expectativa do Yamal não ter jogado o primeiro jogo, né? Por conta ali que ele sentiu no aquecimento. Mas contar com o Lewandowski também é muito importante ali pro time do Barça. Afinal, é o Levagol, né, meu brother? O cara cheira a gol. Isso. É isso, meu amigo. Fechamos por aqui? Fechamos. Acho que é isso pro nosso primeiro episódio, meu querido. Curtiu? Piloto aí, gostei. Boa resenha. Passamos ali por tudo. Futebol nacional e internacional. Espero que você que nos acompanhou até esse momento tenha gostado também. Tenha nos dado esse voto de confiança aí. Se curtiu, fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião, a sua troca de mensagem também para a gente debater aqui no próximo episódio. E, pô, acho que vale um voto de confiança aí e se inscrever, né, Marcelão? Afinal, é grátis. E dá uma força aqui para os parceiros de resenhas do futebol. Está nada, né? Muito bem dito, meu amigo. Muito bem dito, meu amigo Eric.